Olá, amigos e irmãos, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Estou aqui fechando o dia, fazendo as contas. Essa é a vida de um pequeno empresário, um microempresário. Na verdade, eu não sou pequeno empresário, eu sou microempresário. Tá? Tenho uma microempresa de prestação de serviço no ramo da eletricidade. Estou aqui fazendo balanço, tá? Ouvindo a notícia, ouvindo a canção e tudo mais. Então, olha, eu quero fazer um comentário aqui, tá? Sou trabalhador, como muitos brasileiros são trabalhadores. Eu particularmente, como trabalhador, como microempresário, como pai de família, né? E preocupado com as coisas que estão acontecendo no Brasil e tudo mais, o lockdown, as paradas, empresas paradas, quebrando, lojas que estão fechadas, né? Comércios fechados, indústria quebrando por causa desse lockdown, dessas paradas. Eu acho que faltou os governadores se unirem ao presidente da República. Eles não fizeram isso. Eu achei muito feio da parte deles como governantes, tá? Eu achei uma atitude ruim, uma atitude que não produziu nada, só criou confusão. Eles procuraram se reunir separado. Eu não sei se vocês lembram que o governador de São Paulo, ele convocou vários governadores, ao invés de eles se juntarem e sentarem à mesa junto com o presidente Bolsonaro, conversarem sobre essa crise de pandemia. Mas o que eles fizeram? Tentaram se separar para isolar o presidente, entendeu? Para engessar o presidente, para ele não ter como se locomover. Conseguiram convencer o STF a dar a eles a condição de tomar as decisões nos estados, nos municípios. Isso virou uma bagunça, porque cada um decidiu como quis. Se tivesse uma reunião geral entre o presidente da República, Câmara dos Deputados, sem briga, essa briga feia que eles fazem aí, coisa mais bonita que seria se juntar ao presidente, esquecer 2022. Eu vi que muitos se aproveitaram para criar um álibi para 2022. Então eles tentaram isolar o presidente, se afastando do presidente, porque por exemplo, se nós se juntar ao presidente agora e ele tiver êxito nessa momento. Então, pessoal, eles procuraram. Eu iria acertar o cachorro que estava latindo. Até agora ele não estava latindo. Comecei a gravar, começou a latir. Então, eu não estou aqui. Eu sou uma pessoa bem sensata. Eu não estou aqui criando como se o presidente Bolsonaro fosse um deus ou uma pessoa. Eu tenho que fazer uma defesa de coisas justas. Eu acho que eles foram injustos para com o presidente. O que está em jogo, será? Por que querem tanto esse homem fora? Por que não conseguiram tirar o Lula antes, sabendo das corrupções que ele estava fazendo, de ter comprado o Congresso com o mensalão? Conseguiram tirar Dilma já no segundo mandato, carregada de problemas. Esse homem entrou com o propósito de acertar as coisas, mas por que querem tirá-lo? Então, nessa pandemia, estava tudo fácil. Sentarem à mesa, mas não, preferiram se degladiarem politicamente. O governo fez todo o esforço que pôde, liberou dinheiro, liberou condições do auxílio emergencial. E eu não vejo por que eles tratarem esse governo com tanto descaso igual estão fazendo. A todo tempo estão minando o governo. Eu nunca vi a imprensa atacar tanto esse governo. Não, nunca vi. Toda hora criam uma nova narrativa. Por que será? Aí eu estava assistindo, eu vi os governadores e tudo mais decidiram, liderado por um governador aí de São Paulo, decidiram fazer o seu bloco, né, de frente para poder avançar na pandemia, sabendo que as prerrogativas do presidente precisavam ser. Então o STF foi lá e deu condições para os estados decidirem, os municípios decidirem. Nós estamos assistindo.
Por que eu estou falando aqui? Porque eu estou assistindo isso desde o início. Não estou dando aqui um comentário como se eu tivesse ao vento, não. Eu não sou criança. E estamos assistindo quanta injustiça nós estamos vendo. Estamos tentando isolar o homem. Eu assistindo ontem um documentário do Brasil Paralelo. Quero dar aqui meus parabéns ao pessoal do Brasil Paralelo. Eu assistindo um comentário do Brasil Paralelo, e o documentário dizia como Chaves criou um narco-estado e espalhou o bolivarianismo pelo continente. Rapaz, é um documentário de 2 horas, você tem que sentar, pegar a pipoca e ouvir. Um repórter dando uma entrevista para um dos repórteres aqui na entrevista. Eu não lembro o nome do repórter, do site Brasil Paralelo, detalhando passo a passo o que aconteceu, como que as mentes trabalham. Eu me liguei e agora estou entendendo por que não querem, porque querem tanto tirar o governo Bolsonaro. Tem muita coisa em jogo, tem muita gente grande em jogo, tem muitas coisas que estão por debaixo dos panos. Aqueles deputados, políticos até, que ficam inflamados nas reuniões, até da CCJ, com a deputada Bia Kicis, que assumiu a CCJ, aquelas pessoas inflamadas ali, elas não estão se inflamando à toa, elas querem atrasar o processo. Eles estão a todo tempo criando uma situação e querem criar uma situação para poder atrapalhar ou neutralizar as ações do presidente Bolsonaro e seu governo. Toda hora eles atacam o ministro, o presidente tem que desligar o ministro, porque talvez... E fora os homens que foram convencidos por aqueles que já estavam. Lembra do Sérgio Moro? Lembra do telefonema que deram para o Paulo Guedes, o ministro da Economia? Tem coisa envolvida, tem coisa séria aí. E as coisas certas, ela tem um preço. Agora nós estamos comemorando a Páscoa. Você já tentou entender por que mataram Jesus? Já tentou? Vai lá. Está escrito nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, por que Jesus morreu. Está lá escrito. E por que querem tanto a cabeça desse homem? Outra coisa que nos deixa aqui fora, eu estou no grupo dos simples. Outra coisa que nos deixa aqui, nos perguntando sempre, por que não pode investigar os celulares do Adélio? Por que não pode querer saber quem paga os advogados do Adélio? Por que o Oswaldo Eustáquio está preso? Por que Daniel Silveira está preso? Eu vejo pessoas xingando o presidente, eu vejo pessoas jurando o presidente de morte, e não chegou ninguém foi na casa dessa gente, ninguém convocou essa gente para conversar. Você está vendo o seletivismo na forma que tratam isso. Eu te garanto, o Brasil tem condições de ser um país muito bem sucedido, mas nós temos um câncer difícil de ser removido. A gente que trabalha, a gente sente a dor de quando a gente perde um pagamento, de quando uma empresa que você vai atender e ela não pode te pagar porque houve um problema de pagamento. Mas agora quando você liga a televisão para assistir o jornal, os desvios falam de milhões, isso te dá um mal-estar terrível. E você vê alguns políticos agindo como se nada tivesse acontecido. Nós estamos num problema de pandemia e essa gente estão todos os dias criando uma narrativa nova, tumultuando as coisas, ao invés de todo mundo darem as mãos e falar, gente, temos que lutar pelas vidas. Em 2022 vai aparecer muito salvador da pátria aí, mas eu tenho certeza,
o Brasil, ele tem condições de ser uma grande nação. Ele não precisa ser uma grande nação para se impor a outro, não. Para o seu próprio povo mesmo. Além de ela ser uma nação para o seu próprio povo, ela consegue servir as outras também, que precisam de ajuda. Mas nós precisamos se fortalecer. Mas como nós vamos se fortalecer se a casa em que nós esperamos uma resposta positiva estão em atrito? Como a Câmara dos Deputados. O Senado está dividido. O STF está nessa bagunça que você não consegue entender. Quando você pensa que eles vão fazer uma coisa para poder nos ajudar aqui fora, eles fazem uma coisa pior. Quando eles tomam uma decisão lá, eles nos complicam aqui fora. O governo federal, intencionalmente, na intenção de ajudar na condição que está agora, retira os impostos sobre os combustíveis, se dispõe a negociar para que os combustíveis abaixem o preço. Os governadores não querem. A todo momento as pessoas acreditam e apostam na corrupção, apostam no desvio de dinheiro. Como nós vamos viver nisso? Daqui a pouco vem um caos. Se você assistir esse documentário aqui, eu não estou aqui denegrindo a imagem desse homem, eu estou falando que está o texto aqui, como Chávez criou um narco-estado e espalhou o bolivariano pelo continente. Agentes que acreditam que esse modelo de governo, onde pessoas que são desafetos precisam morrer, para que os planos que eles estão impondo sejam bem-sucedidos. Eu quero te orientar aqui. Nem todos que aparecem na televisão, nas mídias, falando bonitinho, é o que é de fato, não. Por isso que eles querem neutralizar ou separar, por isso que há uma onda contra o cristianismo, tá? Claro que aqui no Brasil nós temos liberdade, mas há aqueles que têm sede de nos neutralizar. Porque aonde o evangelho chegou, não estou falando de corruptos, estou falando daqueles que com sinceridade querem levar as coisas. Aonde o evangelho chegou, mudou. Todos foram assistidos. Você pensa bem, Jesus chega curando, fazendo o cego enxergar, dando vista ao cego, surdo, o mudo, todos eles foram curados, ressuscitou morto, trouxe um evangelho de reconciliação. Se você ler os evangelhos de Cristo, você vai ver que o seu evangelho, a sua palavra é uma palavra de reconciliação, num tempo difícil em que as pessoas estavam vivendo. E naquele tempo as pessoas eram tratadas as pessoas simples e pobres eram tratadas como se fossem escória. Cristo trouxe uma mensagem pura, diferente, né? Aonde todos eram alcançados ali, mas mesmo assim não estava bom. Eu observo que o bem, ele não tem tanto espaço quanto o mal. As pessoas acreditam na lei da vantagem. Por que esses políticos, deputados, senadores, não é todos não, tá? Tem homens sérios, tem juízes sérios, ministros sérios, tem vereadores sérios, prefeitos sérios, governadores sérios. Mas tem uma parcela esmagadora que só pensa na lei da vantagem. Tem um grupo de pessoas que só pensam na lei da vantagem. Então, eu assistindo esse documentário, como que as mentes, eles trabalham. Eu gosto de entender o que a mente dessa gente pensa. E eles não têm nenhum senso. Se eles não gostarem de você, você está na vala, você está morto. Se você incomodar eles, eles vão procurar um jeito de te eliminar. E eles acabam mentindo sobre você. Eu viajei em 2018, no segundo turno, eu votei, né? Uma empresa me convidou lá em Pernambuco, e eu votei na parte da manhã, no domingo, no segundo turno. Falei, não, eu só vou depois que eu votar. Tinha um problema numa fábrica lá, um problema de automação, e a gerente da empresa veio e falou, Marquinhos, você precisa viajar, tem um problema de automação lá em Pernambuco, e você precisa ir lá. Eu fui. Olha, eu precisei ir numa oficina de torno, e a pessoa me perguntou, você votou em quem? Eu falei, votei no Bolsonaro. Por que você votou no Bolsonaro? Ele vai matar os pretos. Olha só a mensagem.
Olha só a mensagem que que chegava lá no Nordeste. Eu fui dentro da empresa onde eu prestei o serviço, tinha a mesma palavra, a mesma conversa. Você votou em quem? Eu votei no Bolsonaro. Porque é o seguinte, veja bem, gente. Se os outros tiveram a oportunidade de governar, por que o Bolsonaro não? Por que ele tem que ser retirado? Ah, não dá dinheiro. Talvez seja isso, não libera o dinheiro, né? Ou faz-me rir, né? Por fora, na encolha. Talvez seja isso. Então, se você tiver um tempinho, assista. Vai lá no site Brasil Paralelo, no YouTube, ele está disponível no YouTube, se não tirarem, né? Esse documentário, esse documentário nem é monetizado, pra você ter ideia. Né? Se você observar ali, ali, não sei se você vai conseguir ver lá, olha lá, esse documentário. Por quê que esse homem conseguiu? E engraçado que para o povo, a palavra é uma, mas por detrás a conversa era outra. É dureza, rapaz. Quando as mentes trabalham para o mal, é dureza. Você pensa que eles estão fazendo bem? Não estão. Nós estamos colhendo as consequências de uma ingerência do passado. E há uma parcela que não abriu o olho ainda. E se você falar, eles te xingam, te esculacham você. E não são gente comum, não. Se é gente comum te xingar alguma coisa, você até releva, porque você precisa ter uma mente mais alta um pouco para poder, vamos relevar, deixa eu relevar, talvez ele não está compreendendo todo o contexto, mas pessoas formadas em faculdade, pessoas de nível superior te xingam, te desqualificam, falam que você está esquecendo da senzala, te ofende, só porque você está visualizando uma coisa que ele já sabe e está te escondendo de você. Ele sabe. Ele quer a lei da vantagem. Ele quer vantagem. Ele quer se usufruir. E outra coisa também que eu falo, né, sobre as questões que eu visualizei das ONGs e tudo mais. Por exemplo, sempre tem um grupo, nós visualizamos muitas coisas. Isso está acontecendo até no meio das igrejas também. As pessoas vê um grupo de pessoas descontentes e querem ir lá defender esse grupo descontente. Aí surge um novo modelo de ideia. Olha o problema de conflito. Aí as pessoas estão ali, às vezes elas até morrem, são assassinadas, entram em conflitos alheios, e uma pessoa só que acaba ganhando com aquilo ali, aquele que se auto-intitula líder daquele grupo. Nós temos que pensar com a mente. Nós precisamos de defesas? Precisamos. Mas até que ponto? O que elas querem? O que elas defendem? Não é verdade? Nós temos que pensar nessas coisas. E o que eu observo, nessa guerra política, tá todo mundo certo, só o Bolsonaro tá errado. Tem um negócio estranho, cara. Tem um negócio de estranho. Então, eu faço a minha defesa a ele. E se vier em 2022, eu voto nele novamente. Voto. E não sou gado, não. Eu leio, eu estudo, eu analiso, eu pesquiso. A hora que muitos estão dormindo, eu estou lendo. A hora que muitos... Tem gente que não está nem aí, lê umas 3, 4 linhas ali, já acha que entendeu tudo e sai falando as coisas. Não, eu não falo nada sem conferir. E se eu assistir uma notícia hoje, eu não acredito. Por que eu não acredito? Por causa da manipulação. Você vê, o presidente Bolsonaro estava lá na Arábia Saudita. Não saiu uma notícia aqui que ele... Não saiu uma notícia que ele era o... Que tinham descobrido que ele era o camarada que estava envolvido no assassinato da tal da Marielle? Depois foram verificar, não era nada daquilo. E aqueles que não voltaram para conferir a notícia? Então são gente grande.
Os pequenos sofrem. Eu te garanto que nessa pandemia que nós estamos passando, se as pessoas, se os políticos realmente se unissem, tirassem as diferenças de lado, se unissem em prol das vidas, tinha morrido menos pessoas. E engraçado que eles criam o caos e depois o presidente Bolsonaro que é o culpado. Parece criança, rapaz. Eu vi esse tipo de comportamento quando eu era criança. Fulano fazia um mal feito e culpava o outro que era menor. Porque o outro que era menor falava assim, ó, eu vou falar que você é culpado, hein? Mas se você me desmentir, eu te quebro você depois, hein? Aí o mais frazininho, fraquinho, fala, não, é eu mesmo. E é assim que acontece. Eles querem que fazer o barulho deles, mentirem para nós e dizer assim, o Bolsonaro é culpado. E todo mundo dizer, realmente o Bolsonaro é culpado. Que situação, né? Meu Deus do céu. Nós estamos vivendo essa narrativa. O que eu digo para você? Tenha cuidado. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Se você entrar na lei da vantagem, você pode usufruir agora, mas você vai fazer muita gente sofrer. Sai dessa vida, você que está vivendo nisso. Se unam. Políticos, se unam. Teu mandato vai acabar. Quem foi eleito em 2018, o mandato termina em 2022. E não adianta vir querer nos convencer do contrário, porque está tudo gravado. A não ser que vocês dêem um apagão aí nas redes sociais, dêem um apagão na internet, se bem que vocês estão querendo. Meus amigos, eu estou falando para aqueles que são políticos, que se envolvem nisso. O momento é de união, de orarmos uns pelo outro, de se unirmos e parar com essa briga. Está todo mundo achando que está apelativo demais. Um canal do naipe de um canal, do principal canal do país, descer tanto lá na lama para poder fazer essas reportagens acusatórias a fim de ganhar vantagem. Por quê? Porque quem está na cadeira presidencial não é o candidato que agrada a vocês, é verdade. Por isso tem que fazer todo dia uma notícia contrária. Mas graças a Deus tem as redes sociais para mostrar as ações do governo. Pode até dar errado lá em 2022, viu? Mas do mesmo jeito que Deus interferiu em 2018, Ele vai interferir em 2022. Um homem que tinha 16, não sei se é 8 segundos, é isso? 8 ou 16 segundos de TV, ganhou a eleição. Por que será? Vocês acham que... E os que injetaram milhões perderam. Então isso não é uma coisa natural. Vou parar por aqui porque o vídeo já está grande. Confira lá. Confira o documentário. Assista com calma. E você vai ver como que as mentes tramam. E vidas vão embora como se fosse um inseto qualquer. Porque o que eles querem é só o poder e usufruir daquilo que o poder pode lhes dar. Deus abençoe a todos. Voltamos numa próxima. Meu problema é que eu falo demais, já tem 23 minutos.